Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, na graça e na paz e no amor de Deus. Estamos aqui hoje neste canal, a Palavra Luz da Verdade, com a meditação para a salvação. Antes do que tudo, vamos falar com Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, Deus gracioso e bendito, ajude a cada um de nós a ter temor ao Senhor. E que o teu poder, o teu Espírito, por meio da tua palavra, traga luz ao entendimento e liberte a todos que têm a mente confusa, obscura e sem o discernimento espiritual. Que o teu Espírito venha, meu Deus, e ilumine a cada um de nós. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Hoje, 24 de maio de 2026, estamos aqui com este tema aqui, desenvolvendo a salvação para a eternidade da alma com Deus. E aí, o que falar disso? A palavra de Deus fala claramente que nós devemos, para a salvação, crer e depois desenvolver essa salvação. O apóstolo Paulo fala claramente, mais adiante nós iremos falar isso, que ele diz que nós, agora que já aceitamos a salvação, esquecemos de tudo que fica para trás e prossigamos para o alvo. Então, é como temos falado aqui, a salvação é como a luz da aurora. O caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Queremos caminhar para a salvação com Deus? Sim, todos querem a salvação da alma, mas tem que trilhar o caminho estreito. Caminho estreito significa renúncia, não fazer mais o que a gente quer, e o único caminho para a salvação está escrito na palavra de Deus, que Jesus falou. Eu sou o caminho. Então, se vem outros ensinamentos aí mostrando da salvação ou de religião, aí são coisas inventadas por homem. Mas se você quer a salvação de Deus, nos planos de Deus, eis aqui todo o ensinamento de Deus para quem quer a salvação em Deus. Vamos começar, vamos falar de 6 pontuações. 6 pontuações. Será uma meditação um pouco que extensa, para que haja palavra de Deus para abrir o entendimento. A palavra de Deus diz, que nós temos falado aqui há muito, falando sobre que a exposição das tuas muitas palavras trazem luz. Então, há momentos que nós precisamos falar um pouco a mais para explicar, explanar, dar uma meditação um pouco que extensa ao decorrer de todo o assunto da salvação, para que as pessoas venham despertar o entendimento e ter o discernimento da salvação. Então, primeiro ponto, coloque aí, marque aí. Vamos repetir várias vezes para que as pessoas venham se lembrar. Repetindo é que a memória fica grava melhor. Primeiro ponto, vamos falar sobre crer. Segundo ponto, justificação. Terceiro ponto, regeneração. Quarto ponto, santificação. Quinto ponto, desenvolvendo a salvação. E em sexto ponto, e aqui finaliza, focando o alvo para o dia da redenção. Então vamos lá para o primeiro ponto, que está escrito aqui em João. Primeiro ponto, tem que crer. Se a pessoa não crê, como é que vai se entregar para obedecer a Deus? Então tem que crer no plano de Deus e na palavra de Deus. Olha só o que diz sobre o que crê. Jesus, o próprio Filho de Deus, falando aqui quando ele estava na terra. E o apóstolo João escreveu, Jesus disse assim, por isso, quem
crer no Filho tem a vida eterna. Quem crê, há uma condição. Se você crê, aí tem a vida eterna. Porém, se não crer, então o que vai acontecer? Para quem não crê, olha só o que diz. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho do homem, se referindo ao Filho de Deus, Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para quem não crê, para quem não quer crer da forma de Deus e quer crer da sua própria forma e não aceita o plano de Deus, continua rebelde para não crer e não querer da maneira de Deus. Aí a palavra de Deus aqui fala de uma maneira nua e crua. Jesus falou bem claro, bem aberto, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí, então, o que significa, o que entender sobre a ira de Deus? A ira de Deus significa a condenação para aquele que não aceitou. Jesus disse, em outras palavras aqui, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, quem rejeita, não terá vida. Então, é algo sério. Deus, na pessoa do seu Filho, falou bem claro aqui. Bem claro para que se entenda. Vamos para o segundo passo. Primeiro foi crer, né? Segundo, justificação. O apóstolo Paulo falando aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Olha só, justificado. A pessoa teve uma culpa, fez algo errado, mas na pessoa de Jesus, pelo sacrifício na cruz, ele justifica aquela pessoa que crê nele, pelo que ele fez ali na cruz. E a pessoa agora vai passar a viver em novidade de vida, vai trilhar caminhos retos. E ele é justificado e tem paz com Deus. Porque através do pecado de Adão, o homem ficou distante de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Ele ama o pecador, mas não tem comunhão com o pecado. Então, em Cristo Jesus, passamos a viver uma vida de santificação, que vai ser o próximo passo mais adiante, e temos paz. Agora a gente podemos conhecer, entender Deus e ter relacionamento com Deus. Por meio de quem? Por meio do seu Filho, do Senhor Jesus. Não por meio de outras coisas inventadas por homem. Pelo amor de Deus, entenda isso. Se referindo de salvação, só por meio do Senhor Jesus. Por quê? Porque foi Ele, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Se alguém ensina coisa diferente, saiba disso. Nós aqui falamos bem abertamente, com a sinceridade, sem crítica e com muita ética. Não há outro meio de salvação, a não ser pelo Filho de Deus. Aqui está falando bem claramente. Então, primeiro ponto, crer. Segundo, justificação. Vamos para o terceiro, regeneração. Regeneração são etapas de transformação. Você vai se transformando. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, que todo mundo conhece. O da borboleta. A borboleta não nasceu borboleta, é uma lagarta e ela se regenera. Há um tempo que ela fica ali, recebendo uma transformação. Sobre isso, a palavra de Deus fala sobre regeneração. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23. Primeira epístola do apóstolo Pedro, já fica próximo a Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a regeneração, ela só acontece como? Através de ouvir a palavra. É o ouvir a palavra de Deus, crer nela, obedecer a ela, que ela vai começando
a transformação interior, no espírito e no coração da pessoa, por meio da palavra, porque está escrito que a palavra de Deus, a pregação de Deus, está escrito isso em Romanos capítulo 1, e está escrito também em Coríntios, que a palavra de Deus é poder de Deus, o evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação. Então, é um Espírito de Deus que está na palavra, que quando você ouve, ela transmite vida, e quando você obedece e se entrega a Deus por meio da palavra, ela começa a regenerar. Pouco a pouco vai regenerando e transformando a pessoa. A pessoa não se transforma da noite para o dia, não. É um tempo que a pessoa vai se regenerando na palavra de Deus. Então, repetindo, o primeiro ponto, crer. Segundo, justificação. Terceiro, regeneração. Agora vamos para o quarto ponto, santificação. Primeira epístola de Pedro, nesse mesmo capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo em toda a vossa maneira de viver, procedimento. Então, em toda maneira, se tornar santo. Há algumas pessoas que interpretam mal a palavra santo. Penso que santo é alguma pessoa do passado, alguma pessoa que foi programado santo. Entenda, santificados em Cristo, pela justificação. E a palavra de Deus fala também isso em Hebreus, capítulo 12, de seguir a santificação. O que é santificação? É você agora ter sua vida dedicada para ter prazer pela vontade de Deus e assim vivê-la. Então, todos aqueles que vivem uma vida em santificação, ela se afasta daquilo que pode atrair para o que é pecado. Então ela começa a viver uma vida regrada no temor de Deus. Isto significa santificação. Então, repetindo, primeiro ponto, crer. Segundo, justificação. Terceiro, regeneração. Quarto, santificação. Vamos para o quinto, desenvolvendo a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos servos de Deus na cidade de Filipe, que tem como título essa epístola, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos ver o que diz. Se for preciso, a gente vai ler o 13 também. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, olha só, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí, o que dizer disso? Há muitas pessoas que pensam que, poxa, o pecador, como é que eu vou conseguir servir a Deus? E agora, como é que vai ser essa nova vida? A gente vai desenvolvendo. O apóstolo Paulo diz, eu não julgo que eu alcancei, mas eu prossigo. Vai desenvolvendo, vai se transformando, dia após dia. Vai desenvolvendo na obediência à palavra de Deus. Que fique bem claro isto. Que fique bem claro que há pessoas que nos indagam com dúvidas, sem compreensão. Mas aqui está a palavra de Deus em destaque de uma maneira bem clara. Repetindo, primeira pontuação, crer. Segunda, justificação. Terceira, regeneração. Quarta, santificação. Quinta, desenvolvendo a salvação. Vamos para a sexta e último ponto final, focando o alvo para o dia da redenção. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se for preciso, a gente vai ler o 14 também. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Fala sobre isso, apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, avançando, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou seja, para trás do que? Do passado que cometeu.
de tudo que não agrada a Deus, de caminhos errados, deixa para trás. Agora nova vida, a gente fomos perdoados, justificados, e agora há de se viver uma vida na retidão. Se tivermos que passarmos por alguma provação, de alguma correção do que fomos feitos no passado, há de assim acontecer, mas sabemos que já estamos justificados por Deus. Esquecendo as coisas que ficam lá atrás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para a vocação de Deus em Cristo. Então a gente vai vivendo, vai desenvolvendo a nossa vida com Deus de retidão. O Espírito Santo vai regenerando a gente, vai falando com a gente do que a gente precisa ainda moldar, do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa abrir mão, do que a gente precisa renunciar. Vai chegar um dado momento que nós estaremos com a mente atrelada, coadunando com todos os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus, com o amor, com o perdão, de tal forma que chegará um dia de alcançarmos a perfeição, o alvo que Deus nos chamou. E quando chegar esse dia, não estaremos mais aqui, porque enquanto estivermos aqui, estamos desenvolvendo, mudando aquilo que é imperfeito na nossa vida. E quando chegar aquilo que é perfeito, aí o que vai acontecer? Deus colhe para onde? Para aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Aí Deus vai fazer isso com você. Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justificados. Olha só, justificados, aperfeiçoados em Jesus. E aí não estaremos mais nessa terra. Ele, quando fica perfeito, aí Deus leva para a morada dos justificados que estão inscritos no céu, para estar com o Senhor na eternidade. Que Deus abençoe, que você tenha entendido isso. Vamos repetir. Primeiro passo, crer. Segundo passo, justificação. Terceiro passo, regeneração. Quarto passo, santificação. Quinto, desenvolvendo a salvação. E por último, focando o alvo para o dia da redenção. Vamos falar com Deus? Agradecer a Deus. Meu Deus e Pai, temos falado a tua verdade, não a do homem, mas a tua verdade. Como o Senhor disse em tua palavra, as minhas palavras são espírito e vida. Somente o poder do Evangelho, da palavra falada com espírito, com verdade, é que pode convencer o homem por meio do Espírito Santo do pecado e do juízo, para tanto ao livre-arbítrio, para aqueles que verdadeiramente querem a salvação em Deus e não da sua maneira. Abre o coração, se rende e crê e começa a trilhar os passos da salvação. É isso, meu Deus, que nós, por teu Espírito e por tua palavra, temos falado. E todo aquele que for humilde de espírito, que crer, meu Deus, vai ser transformado. Vamos se voltar para ti. Tenha misericórdia de todos, que o espírito da dúvida, que o espírito da incredulidade, que o espírito que traz confusão a respeito da salvação, colocando achismo, colocando crendices, colocando religiosidades, sejam agora, meu Deus, repreendido. Em nome de Jesus, sejam refutados esses espíritos e esses pensamentos que pairam em algumas pessoas, em suas mentes, em seus sentimentos. Coisas, Senhor, que foram criadas por homens e ensinadas de pais
para filhos de geração a geração e foram ensinados errado. Mas pelo teu Espírito e tua palavra, nós, teu pequenino servo, estamos ensinando a tua verdade. E a tua palavra diz que a tua verdade, dita com verdade, com pureza, é que salva a todo que crê e que for humilde de espírito, é revelada a fé da salvação. Nós te louvamos em nome de Jesus. Pois bem, aqui chegamos ao final e falamos com alma lavada, certo do dever cumprido do Deus que é Pai. Somos pequeninos servos de Deus, mas com amor, a verdade de Deus, para falar com justiça e pureza de Deus, para que a minha alma, a sua e a de todos receba a revelação da verdade. E se for humilde de espírito, se volte para Deus e Deus vai revelar a salvação e Deus vai dar força para você seguir os passos que tem que servir para desenvolver a salvação. Ótimo domingo, Deus abençoe, tenha um momento com sua família e agradeça a Deus por tudo. Deus é maravilhoso. Somente Ele é o Senhor, cheio de bondade e de amor para com todos nós. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir. Ótimo dia, bom domingo em família.